Shabbat Shalom, amigos do canal Israel no Caminho, o canal que traz a Parashá e quer ver todo Israel no caminho, na verdade e na vida, seguindo o caminho, conhecendo a verdade e recebendo a vida e vindo em abundância. Hoje estou aqui no Negev, na capital do Negev, no deserto de Israel, e José Adelso de Moraes está comigo em São Paulo, e hoje nós vamos falar da Parashá Bo, que quer dizer vá. E a Parashá está em Êxodos 10:1 até 13:16. A Brit Hadashá, a Brit Hadashá está em 1 Coríntios 11, de 20 a 34. A parte dos profetas, que é a Haftará, está em Jeremias 46, de 13 a 18, e o Salmo é 77. José Adelso, eu queria falar desse tema, na Parashá, e realmente caiu em outros versículos, não necessariamente no da Haftará e da Brit Hadashá. Parece que você também andou estudando e também parece que andou caindo em outros versículos, né? Mas tudo bem, conforme a palavra vai sendo dita, profeticamente vamos sendo levados, né? Porque a Parashá, que é a porção do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros, que está em Êxodos 10, né? Ela conta a história das últimas pragas, que é a 8ª é gafanhoto, a 9ª é trevas e a 10ª é a morte dos primogênitos. E depois fala da saída, realmente do começo da saída do Egito dos judeus de Israel. E nessa saída, ensina a nós comemos a carne do cordeiro, o cordeiro pascal. Então, essa carne, e fala do sangue da porta, né? Mas eu vou me reter a um versículo apenas, Eu só quero reter a um versículo apenas, que está em Êxodos 12, 46, que é uma ordenança de Deus. Vocês comerão numa só casa, vocês a comerão numa só casa. Não levem nenhum pedaço de carne para fora da casa, nem quebre nenhum dos ossos. A ordenança é para não quebrar nenhum dos ossos do cordeiro, José Adelso. Nenhum dos ossos do cordeiro poderia ser quebrado. Bom, então, em vez do Salmo 77, eu quero ler uma parte do Salmo 34. Vou ler uma parte do Salmo 34, de 19 a 22. É o final dos Salmos. Vamos lá. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos. Nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será punido. Presta atenção. Muitos serão as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. E ele lhe guarda todos os seus ossos. Essa é a parte que eu queria mostrar. Como na ordenância de Êxodos para Moisés, aquele cordeiro não quebra o osso. E aqui, em Salmo 34, o Davi, nesse salmo, fala que o osso também não será quebrado. E aconteceu em João 19:33, que aí já vai no Novo Testamento, o Brit Hadashá, né? Eu quero ler para vocês a parte de João 19:33. 33. Mas quando chegaram a Jesus, percebendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, não quebraram nenhum osso. O corpo de Jesus não foi quebrado. Isso foi uma profecia lá desde Êxodos, que está em Salmos,
os ossos de Jesus não foi quebrado. E foi uma coisa muito extraordinária, porque eles quebravam os ossos do crucificado para poder a morte ser mais rápida. E Jesus morreu sobrenaturalmente. Ele deu um grito e faleceu. Foi uma morte sobrenatural também. E os ossos não foram quebrados. Eles quebraram os ossos dos 2 ladrões que estavam ao lado de Jesus, como nos conta o Evangelho. Ele não sofreu, como está nos Evangelhos, não teve nenhum osso quebrado, foi profetizado. Então, realmente, isso é uma coisa tremenda. Isso é uma coisa que não pode ser que foi inventado, que foi, vamos ver, vamos ler ali, e é muito detalhezinho perfeito, numa perfeição que toda a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, ela é toda no detalhe, ela é toda detalhada e as coisas se encaixam, as profecias e as sentenças se encaixam uma nas outras. E Jesus cumpriu totalmente, ele é o cumprimento total do Velho Testamento, do Pentateuco, que é a Torá, e dos profetas. Eu quero saber se José Adelso de Moraes concorda comigo. José, com você, o que você estudou? Eu concordo plenamente com o que você falou, e, se não me engano, Isaías disse que nenhum osso seria quebrado também. Os profetas falaram isso. Essa paraxá, ela é muito rica. Você disse vá, né? Mais no português, vai. Ou seja, vai e comunica o faraó que vem pela frente. Não é isso? E nessa questão de vá, nós temos que avaliar uma série de coisas. Hoje o Senhor nosso Deus está falando através de Yeshua para nós irmos. Irmos para onde? Para nós irmos pregar a palavra do Senhor, pregar a cura e pregar a salvação. O que é importante que eu vi nessa paraxá, ela é muito rica. O ladrão, ele, como está em João 10:10, eu também estou falando outros versículos que não estão nesse que nós colocamos. Ele diz exatamente o seguinte: o ladrão vem para roubar, para matar e destruir. E esses 3 eventos que Moshe comunicou ao faraó, dá a impressão até que Deus está brincando com o faraó. Deus podia fazer de uma vez só? Não. Endureceu o coração em 10:1. Em 10:2, zombou dos egípcios. E sabendo que aquilo ia arruinar um dos países que, se esse faraó não tivesse feito o que ele fez, partindo para cima do povo de Deus, como talvez seria o Egito hoje uma grande potência? Nós podemos verificar isso, porque quem já esteve lá sabe que o Vale de Gozen é um vale muito rico, né? Então, no 10:20, de novo, Deus endurece o coração. E quando eu falei para vocês que roubar, matar e destruir, em João 10, o roubar é a escuridão que Deus lançou sobre o Egito. E quando há escuridão, ela, na verdade, ela não te deixa ver nada. Você perde a visão, você perde o que você estava fazendo, você perde o que você pode alcançar, porque a escuridão não te leva a lugar nenhum, você estaciona. Quando você fala em destruir, são exatamente os gafanhotos. Os gafanhotos destruíram tudo no Egito.
nessa 8ª praga. E aí vem o que os egípcios falam que esse Deus é ruim. Não é ruim, é Satanás, é o mal que induziu o faraó a bater forte com os judeus. E Deus realmente endurecia o coração, às vezes até brincando, como eu falei, que ele humilhava Faraó, ele até parece que brincava. Moisés, vai lá e fala, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. E é uma coisa que, como é que nós vamos falar? Deus já sabia tudo o que ia acontecer, claro, mas fazia do modo que Faraó ficava endurecido para cair de novo. E quando vem a morte dos primogênitos, aí a gente pode pensar assim, puxa, mas que Deus duro, né? Que Deus ruim. Mas isso não é o nosso Deus. O nosso Deus não queria isso, o nosso Deus queria paz para o povo de Israel. E o que acontece? As pessoas falam assim, olha, Deus matou todos os primogênitos. Não, quem matou foi o mal que colocou na vida de Faraó a dureza do coração. E quando vem a morte dos primogênitos, até dos animais, se vocês verificarem nesse mesmo capítulo, nessa mesma paraxá, no 13:1, Deus traz para ti e pede para o povo de Israel todo primogênito. É meu. E todo animal primogênito seria dedicado ao Senhor, ou em sacrifícios, em tudo. Então, Deus não queria de forma nenhuma afetar. Agora, Satanás impôs na cabeça do faraó que ele tinha que reagir e que esse Deus não valia nada. E Deus, além de brincar, foi duro, foi pesado. E o que aconteceu é que teve que soltar o povo, teve que largar o povo, e não largou o povo de qualquer jeito. Foram 600 e poucos mil homens com todos os recursos para sobreviverem, indo para um deserto. Então, indo para um deserto, nós temos que ter a certeza hoje que nós falamos quando o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Se nós passarmos por um deserto, se nós passarmos por alguma coisa que não cabe para nós, o nosso Deus está junto, vai dar alimento, vai dar água, vai dar tudo o que nós precisarmos. Então, nós não precisamos mais nos preocupar com isso, porque o Senhor nosso Deus está à frente de tudo. Estava à frente para guiar o povo e estava atrás para proteger o povo. E estava com os efeitos naturais, os efeitos naturais a qual Deus tem o comando, isso era para realmente guiar o povo de Israel. Quando se fala de escuridão, não podemos falar de um eclipse, porque o Vale de Gozém não teve escuridão, certo? A história diz isso. Nós não podemos falar de um eclipse, não sei o que Deus usou. Provavelmente os estudiosos dizem que foi uma nuvem de areia tão densa que ninguém enxergava nada, porque não aconteceu no Vale de Gozém. Então, Deus faz como ele diz. Os meios, é ele que domina tudo. Então, essa paraxá, ela é muito forte. E a irrelevância que Faraó deu para isso, nós em Filipenses 2:11 diz o seguinte: os joelhos que não se dobrarem perante Cristo ou ao Senhor, aqui na terra se dobrarão no juízo. Então nós temos que realmente ter a certeza que Deus está no comando. Não cabe mais na nossa força, não cabe para nós fazer as coisas. Nós temos é que crer em Deus e fazer o que Ele manda. O que Ele manda? Pregar o Evangelho, orar e levar as pessoas a crerem que o seu filho é realmente o Messias de Israel. Quanto à Afitará dessa que está em Jeremias 46, 13, 28, está dizendo exatamente o que nós estamos falando. A ruína
a ruína de Israel. E ainda sobrou para a ruína do Egito. E o Rubens falou também um pouco dos oráculos, né, contra o Egito, acho que são 8. E falou também de ira versus misericórdia. E o Senhor teve misericórdia, sim. Teve misericórdia, porque também saíram pessoas do Egito acompanhando os judeus, né? E no Brit Hadashah, ele dá a referência da ceia. A ceia para lembrar de tudo que você falou aí, nenhum osso será quebrado. Na cruz, nenhum osso de Yeshua foi quebrado. Então, as pessoas não gostam de falar, principalmente o judaísmo tradicional não gosta de falar de Isaías 53, porque ali fala de Yeshua o tempo inteiro. Aliás, o Velho Testamento, os livros falam o tempo inteiro de Yeshua. E quando ele diz isso, ele está falando da ceia do Senhor, para nós lembrarmos de Yeshua até que ele volte. Mas tem um versículo que muita gente passa por cima e atropela, que é o 11:30. Fracos na fé e doentes terão problemas. Por isso que eu vejo que, quando nós fazemos a ceia do Senhor, nós temos que estar com alegria. É festa, é uma vez a menos esperando que o Mashiach volte. Não é ele vem, ele volte. Então, isso é muito importante. Mas, aqui, no 1 Coríntios 11:30, ele diz que fracos, que não têm alegria no Senhor, e doentes. E hoje nós vemos muito isso. As pessoas, os mais velhos, é osteoporose, uma tristeza perante o Senhor, quando tem que ver festa realmente. Tem que haver festa. E o apóstolo Paulo de Tarso, aqui da igreja Bethlehem, aqui do Ipiranga, ele falou sobre Efésios 1, de 15 a 23. Mas eu quero deixar só um versículo, que ele falou de valores e costumes. Os valores e costumes, principalmente os costumes, eles são variados realmente. São variados, tanto em Israel como no Brasil, mas tanto os valores como o costume, ele tem que levar a Cristo e Yeshua, né? Para poder haver graça. E quando o próprio Rubens fala da ira, ele fala também de misericórdia, ele fala de graça. E isso nós temos que buscar as pessoas e levar essa graça do Senhor Jesus para eles. Uma chia de Israel. E em Efésios, como eu disse, o Paulo disse, ele leu, está em Efésios 1, de 15 a 23. Fazer nosso Deus cabeça sobre todas as coisas. E nós temos certeza que com isso as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, Miguel, o Mashiach que veio vai voltar. E essa palavra vai, nós temos que ir e fazer o que está escrito no livro da vida, que é ela completa. Tanto o Velho Testamento, Salmos, tudo, o Novo Testamento. É isso que nós temos que fazer cumprir. É isso, Miguel. É isso. Vá e pregue o evangelho nos 4 cantos da terra, né? Exatamente. Foi o que ele falou. E você falou muito bem que em 1 Coríntios 11 fala da ceia do Senhor, que é exatamente a saída do Egito. E a ceia do Senhor é a lembrança de Jesus comemorando o Pêssar, que é a saída do Egito, e ele também morre e ressuscita, né? Morre nesse dia e ressuscita depois de 3. E também você falou de costumes também.
a gente não pode se esquecer que ele morreu na véspera do Pêssar. Sim. Então, como é que os judeus, até hoje, têm essa questão de costume? Eles não tomam um elevador, até o papel higiênico já é picotado para não se rasgar papel higiênico. Tem várias coisas, vários costumes que são feitos para a questão, o Shabat a gente não pode fazer, não pode. E eles não enxergam quem é o Shabat, quem é o Shabat, Exatamente. quem é o Pêssar, quem é o Cordeiro Pascal. Isso que não enxerga. Então, a gente está aqui nesse canal exatamente para mostrar. Não queremos convencer ninguém, basta você ler. Leia as Escrituras, leia as parashotes e você vai ver Yeshua HaMashiach, como nós estamos vendo, nós estamos enxergando. Foi tirada a casca. E a Torá não faz sentido nenhum sem Yeshua. Nenhum. Uma coisa que nós não podemos deixar para trás também nessa própria paraxá é a questão dos filhos. É a questão da educação dos nossos filhos. Ele fala no 13:8, no Êxodo 13:8, ele fala, e nós temos esse hábito de falar nas festas do filho sábio, do mal, o simples e o que não sabe perguntar. O que nós temos é que falar, é ensiná-los o que é o Pêssar, o que é a passagem, tanto no Velho Testamento como no Novo, e ensiná-los a perguntarem e não ter medo. Se nós colocarmos nossos filhos aprendendo o que é o Evangelho que Deus deu para nós teremos pessoas boas, nós não teremos jovens rebeldes e teremos um futuro muito bom para os nossos filhos. Isso é muito bom salientar também e está nessa paraxá. Amém? Amém, amém. Muito bem. E Shabbat Shalom. Shabbat Shalom a você, nosso YouTube espectador. Até a próxima semana, se Deus quiser. Amém, amém. Estaremos lá.